O Internacional deu seguimento às suas atividades no interior de São Paulo, em Itu e na preparação para a retomada do futebol no início da próxima semana. Nesse vídeo eu trago mais detalhes dessa atividade e também do panorama que o Internacional deu de retorno para o Estádio Beira-Rio e o CT Parque Gigante. Atualizações importantíssimas. A gente também fala de mais um jogador convocado e que deve desfalcar o Internacional nos próximos jogos. E também a fala do técnico Mano Menezes, ex-internacional, sobre a possível dívida colorada com ele e também sobre Eduardo Cudê. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo o que de mais importante aconteceu dentro do noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui, estamos chegando aos 63 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. E também aproveita para fazer a sua doação e ajudar na reconstrução do nosso estado do Rio Grande do Sul. Segue o QR Code na tela, aponta a câmera do telefone, não a câmera pelo aplicativo do banco, tá? A câmera do telefone, tu vai pro link, bota o valor que tu quer doar, ele vai gerar um código Pix e aí sim, no aplicativo do banco, tu faz a tua doação, tá certo? Gente, eu quero começar aqui falando da atividade que aconteceu lá em Itu, no interior de São Paulo, quarto dia de atividades, aliás, terça, quarta, quinta, terceiro dia de atividades, amanhã será o quarto dia de treinamentos lá no interior de São Paulo. O Inter se prepara para a retomada do futebol. O Colorado entra em campo na próxima terça contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana lá na Arena Barueri, em São Paulo. Hoje a atividade foi completa normal. Ontem o René foi desfalque no treinamento, pediu para ser liberado pela direção para resolver questões particulares. Hoje o lateral esquerdo trabalhou normalmente, esteve na atividade e deve ser titular no jogo contra o Belgrano na próxima terça lá em Barueri. Gente, quero falar agora sobre o comunicado do Internacional hoje sobre a situação do Estádio Beira-Rio e do CT Parque Gigante. Eu trouxe já vídeos aqui no canal na semana passada sobre a situação do Beira-Rio e ontem, para quem quiser assistir, fiz um tour lá no CT mostrando a situação porque a água baixou bastante por lá. Mas o Inter emitiu um comunicado sobre o Estádio Beira-Rio e é por ele que eu quero começar. Primeiro, o Beira-Rio segue sem energia elétrica e não tem uma previsão de retorno. A limpeza interna do estádio começa na semana que vem. Só aí um prazo de 20 dias de limpeza. Limpeza interna, pelo menos 20 dias. Não tem água no estádio do Internacional. Não há previsão para reposição do mobiliário, porque depende de logística dos fornecedores. E aí eu tô falando de MDF, que são as madeiras, por exemplo, do vestiário, de portas. Toda a estrutura interna do Beira-Rio é de MDF, da sala da comunicação, sala da administração. Tudo isso foi atingido nessas chuvas e no alagamento do estádio do Internacional. Em relação ao gramado, tá? A grama de inverno vai ser replantada na semana que vem, mesmo que levem 20 dias para detetização, limpeza, do Beira-Rio. A grama já estará sendo recolocada, a grama de inverno sendo replantada. O trabalho de preparação para isso já começou, por isso aqueles geradores fazendo luz no gramado atingido do Beira-Rio. E por mais que o Inter diga que não há previsão, o que a gente escuta nos bastidores é de 60 a 90 dias. Pelo menos 3 meses de recuperação para o estádio Beira-Rio. Em relação ao CT Parque Gigante, tá? O que o Inter comunicou? Que agora que a água baixou, como eu mostrei no vídeo de ontem à tarde aqui no canal, já começaram as avaliações dos danos do CT Parque Gigante. Ainda não há uma estimativa de custo só do CT. O que a gente sabe é que o Inter terá prejuízo entre estádio, CT e também a logística extraordinária que está sendo montada para esses jogos de mando do Inter, mas fora de casa, 35 milhões de prejuízo. Mas em relação ao CT ainda não tem um valor definido, um prazo de 120, 4 meses pelo menos para o Inter voltar a utilizar. É um prazo utilizar o CT Parque Gigante. Gente, avançando, eu quero falar agora de um jogador, mais um,
convocado. Mais um jogador do Internacional convocado e eu quero trazer alguns detalhes. Antes, só pedindo mais uma vez para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações por aqui. Estamos chegando aos 63 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações por aqui. Gente, eu fiz um vídeo à tarde que eu falei dos problemas que o Inter teria na Copa América com os convocados. 4 jogadores selecionáveis. Um deles deve ficar fora da Copa América, que é o Arangues, pela seleção chilena, não foi convocado na pré-lista. E tem o Rocher, que deve ir para a seleção uruguaia, o Ener Valencia, que deve para a seleção equatoriana, e outra incógnita era o Rafael Borré na seleção colombiana. Pois bem, hoje o Borré foi confirmado na seleção colombiana para 2 amistosos, na próxima data FIFA. Como eu falei no último vídeo, são os amistosos pré-Copa América. Então, possivelmente, ele vai para a Copa América, porque ele foi convocado para esses amistosos. Mas só lembrando, pelo menos 2 da lista da Colômbia devem ser cortados. Vamos ver se vai ser o Borré ou se ele vai para a Copa América. Ele foi convocado para os amistosos da Colômbia contra os Estados Unidos, no dia 8 de junho, e contra a Bolívia, no dia 15 de junho, 5 dias antes da Copa América. Então, o Borré joga garantido contra o Belgrano, agora terça, dia 28 de maio, e contra o Cuiabá, dia 1º. Por quê? Dia 3 começa a data FIFA. Então, a partir do dia 3, os jogadores já terão que estar com as suas seleções. A seleção da Colômbia até se apresenta antes, dia 27 em Barranquilha. Mas o Borré vai jogar contra o Belgrano, então ele vai se apresentar depois. A questão é se ele vai se apresentar às vésperas do jogo contra os Estados Unidos, próximo do dia 8, ou no dia 3, que é quando começa oficialmente a data FIFA. Se ele se apresentar dia 13, ele perde o jogo contra o Tomayapo, que é no dia 4, em Tarija, na Bolívia. Agora, se ele se apresentar depois disso, e aí teria que ter uma liberação da seleção colombiana, também daria certo. Aí ele joga contra o Belgrano, contra o Cuiabá no Mato Grosso, contra o Real Tomayapo pela Sul-Americana na Bolívia em Tarija, e depois vai para esse jogo contra os Estados Unidos e contra a Bolívia, tá certo? Rocher e Ener Valencia devem ser confirmados também nas suas seleções nos próximos dias. Pra gente fechar, eu quero trazer aqui algo que repercutiu muito hoje, que foi a entrevista do Mano Menezes, ex-técnico do Inter, agora antes do Eduardo Cudê, no meio do ano passado. O Mano é demitido no dia 17 de julho, numa segunda-feira à noite, depois do empate em 0-0 contra o Palmeiras no Brasileirão, no estádio Beira-Rio. E hoje o Mano deu uma entrevista pra Rádio Grenal. Desde que ele deixou o Corinthians, ele ainda não assumiu nenhum outro clube. E o Mano disse que tá tudo certo em relação à dívida que o Inter tinha com ele. A rescisão do Mano, que era os salários que ele receberia até o final da temporada de maneira parcelada. O Inter tá pagando tudo em dia certinho pro Mano Menezes. Mas o Mano, na Rádio Grenal, também falou sobre o trabalho do técnico Eduardo Cudê, técnico do Internacional. Ele elogiou os jogos e as atuações do Internacional até a parada com o Cudê. Ele disse que estava acompanhando o Inter antes da parada, então por isso ele poderia elogiar sem nenhum tipo de problema as atuações, mas ele fez questão de ressaltar que ele via as dificuldades de transformar as oportunidades que a equipe do Cudê criava em gols, de forma mais consistente. Foi dessa forma que o Mano Menezes falou do trabalho do Cudê. A gente sabe que os dois se deram em diretas, em coletivas, principalmente o Mano quando ele estava dirigindo o Inter, dizendo que a imprensa queria colocar a todo custo o Cudê no cargo, que haviam canalhas na imprensa gaúcha querendo fazer isso. Deu letra pro Cudê também em outros momentos, que quando o Mano falava algo tinha uma ideia e uma repercussão, e que quando o Cudê falava isso, todo mundo tratava de outra forma. Enfim, o Mano não tem uma grande relação com o Eduardo Cudê. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Inter, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.